Olá, iniciamos mais um programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, trazendo hoje aos estúdios da TV Osasco a nossa secretária de Planejamento e Gestão, a Dulce Helena Cassuni, que vem falar um pouco aqui para os telespectadores de Osasco e de todas as co-irmãs que retransmitem o nosso programa. São quase 50 cidades. Um grande abraço a todos vocês e muito obrigado pela retransmissão. Dulce, muito obrigado por ter vindo aos estúdios da TV Osasco. Eu que agradeço, é uma grande oportunidade estar na casa de velhos amigos e eu fico muito feliz em poder estar aqui mais uma vez. Dulce, só para relembrar, você tem um passado de trabalho aqui na cidade já muito importante e iniciou isso, eu me recordo, em 2005 com o prefeito Emídio, né? Você passou praticamente os 2 mandatos do prefeito Emídio. Num desses períodos, você foi a um dos ministérios, né? E eu queria que você contasse um pouquinho essa experiência, essa trajetória aqui na nossa cidade. Então, essa minha vinda para Osasco, eu moro, na verdade, continuo morando em São Paulo, tenho uma paixão, eu acho que é uma cidade que eu hoje defendo com unhas e dentes, a cidade de Osasco, eu acho uma paixão essa cidade. E eu vim em 2005, no início do governo do Emídio, por conta de um trabalho que a gente já vinha fazendo. Porque antes de vir para cá, eu passei já pela iniciativa privada, eu passei pela Central Única dos Trabalhadores, eu acho que o momento áureo das centrais, onde é que a gente tinha e desenvolvia um trabalho extremamente importante. Depois eu trabalhei no governo da prefeita Marta Suplicy em São Paulo, e vim para cá em 2005. Em 2005 era um grande desafio de dar uma continuidade num trabalho que a gente já tinha começado, uma experiência inédita em São Paulo, com o Márcio Postman, e que o Emídio, tinha a intenção de trazer essa metodologia para Osasco. Então, a partir daí, nós começamos em 2005. Claro que a Secretaria do Trabalho da cidade, do município, era muito tímida, ela era uma secretaria que ela não tinha nenhuma expressão, não tinha nenhum tipo de trabalho com maior fôlego, ela era muito pequena em relação ao tamanho da nossa cidade, à importância da nossa cidade. A partir dali, a gente começou a fazer um trabalho e também não só garantir o direito ao trabalho, mas aproveitar a oportunidade daquelas pessoas que estavam em programas de transferência de renda, como o Bolsa Família na ocasião, como outros programas municipais, mas garantir que essas pessoas, essas famílias tenham e acessem outros direitos, como a moradia, o direito ao trabalho, o direito à saúde, o direito ao lazer, o direito à educação de qualidade. Então, é trabalhar com a tal da matricialidade, que é você fazer com que todo mundo olhe junto, ao mesmo tempo, para aquele conjunto de pessoas ou aquele conjunto de população. É até interessante, antes de falarmos aí de outros conceitos, mas esse conceito da matricialidade, vamos destrinchar um pouquinho ele. As pessoas, elas olham para o problema ele está aí, você elenca alguns problemas, coloca como objetivo, as pessoas olham, e as decisões, como é que funcionam? São colegiadas ou são pelos gestores? Como é que funciona? Então, durante muitos, ou os gestores públicos, ou poder público, e aí independente de que esfera de governo, se era União, Estado, município, muitas vezes emprega um esforço enorme para uma ação, mas não percebe que a sua responsabilidade, a sua ação depende de outros. Por exemplo, não podemos negar que quem está na pasta do trabalho precisa estar muito atento com a escolaridade da população adulta. Então, não é uma responsabilidade apenas da Secretaria de Educação, mas sim de todos aqueles que vão que buscam uma melhor qualidade de vida. Então, trabalhar com matricialidade é olhar o que o outro está fazendo. É ver, por exemplo, que eu não consigo empregar um sujeito que eu acabei de capacitar se ele tiver um comprometimento na saúde bucal. Então, é olhar isso. Então, a saúde tem que entrar para dar esse suporte. Não adianta eu querer capacitar um trabalhador se ele não tiver
escolaridade suficiente para isso. Então, é olhar de forma matricial, é somar esforços para que teu resultado aconteça mais rapidamente e eles tenham sucesso na tua empreitada. E isso precisa que todo mundo pare de, não, eu vou perder meus elogios, porque é uma ação que compete a todos nós. E isso é um novo formato de governar, é um novo formato de você ver e empregar o recurso, porque ele vai custar mais barato para o gestor, para o município, ele vai ser mais barato e a gente pode fazer mais com o mesmo recurso, ou seja, fazer mais, melhor e com menos recursos. Esse é o objetivo. E o que é pior ainda, aquele caso também, não, isso não é comigo. Não é comigo, exatamente. Isso é terrível. Que aí ele acha, por exemplo, que aquele caso, o sujeito é carimbado, eu cuido de um pedaço dele. O outro pedaço não me interessa se está com problema, é como se o sujeito... como se aquele munícipe, eu pudesse separar a demanda dele. Ele é um único, ele precisa de saúde de qualidade, ele precisa de educação de qualidade, ele precisa de transporte de qualidade, ele precisa de lazer, de recreação, ele precisa de emprego, ele precisa de uma infinidade, e nós, gestores, que temos que estar a serviço, nós somos servidores, e temos que ter essa percepção. Não dá para não ter. E acho, Paulo, que uma coisa muito legal, que nós estamos mudando a forma de governar. Nós estamos mudando a forma de fazer a gestão pública. E acho que vai chegar um determinado momento que quem não seguir essa rota, quem não melhorar, não poderá e não será mais eleito. Eu acredito muito nisso. Eu tenho testemunhado, não é? Como cidadão, tenho testemunhado algumas ações, até do orçamento participativo, participei de algumas, até de reuniões, acho muito legal. E a questão matricialidade, eu acho que está sendo aplicada, por exemplo, o foco do nosso programa é o empreendedorismo. E aqui em Osasco se criou recentemente a Casa do Empreendedor, onde a pessoa que quer abrir o seu negócio, abrir o seu empreendimento, ela vai num lugar só e ela vai na junta comercial, ela vai na SICA, ela vai na saúde, ela vai... Isso é muito importante e interessante. E realmente, eu acho também que o cidadão hoje, ele começa a enxergar até um pouco diferente o gestor público, não é? Porque se você... É muito fácil também você criticar. Exatamente, porque o que acontece? Ele tem que perceber que é ele que está pagando por isso. Então, ele tem que exigir qualidade. Ele tem que exigir excelência. Por exemplo, se você compra um produto e o teu produto está com defeito, você vai, questiona, você tem os órgãos que te dão esse respaldo para você questionar. E acho que a gente vai ter que também caminhar para isso. Então, o serviço público ele não é de graça, alguém está pagando. Então, para isso, ele precisa ser de qualidade, nós precisamos avançar nesse sentido. Eu acho que Osasco, nesses últimos 8 anos, o governo Emídio avançou muito, foi feito muita coisa, nós saímos de um patamar muito ruim, eu diria, que quem conheceu e transitou, nós vimos o que nós encontramos e como é que era. Hoje nós estamos em um outro patamar, a nossa responsabilidade é muito maior, nesse momento, eu diria, porque nós conseguimos consolidar uma situação de agora a gente sabe o terreno que está pisando, o que tem que ser feito, estamos avançando. Acho um fato muito positivo, o prefeito Jorge Lapas, ele tem essa coisa muito de rua, de estar ouvindo, de estar dando a resposta, de dizer claramente o que é que está sendo feito, por que está sendo feito, por que é que não dá para fazer nesse momento, o que é que vai ser, que esforços serão empreendidos para realizar, para trazer essas melhoras para a cidade. Então, nesse momento, nós vivemos uma situação de muita responsabilidade, quer seja em relação aos 8 anos do governo Emídio, mas Osasco hoje não é mais, Paulo, um município que a gente via na mídia, sobre situações de assalto, de roubo, de morte. Hoje nós somos uma cidade que transferimos metodologia para o resto do país, com muito orgulho, e sabemos da nossa responsabilidade para isso. E, portanto, nós temos que conseguir ter muita serenidade
de que ainda temos um caminho longo pela frente. Dulce, nós vamos falar até um pouco, daqui a pouquinho, nós vamos falar um pouco dessa metodologia. Tem muita coisa que Osasco está exportando hoje para todo o Brasil. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar já já. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, falando hoje com a secretária de Planejamento e Gestão aqui da cidade de Osasco, a senhora Dulce Helena Casuni, que é uma amiga já da casa, tem aí um trânsito muito bom. Eu quero falar um pouco desse trânsito nos ministérios, porque é fato, a cidade talvez não seja tão divulgado, mas é fato que a cidade recebeu muitos recursos durante o governo Emídio, agora está recebendo com o governo do Jorge Lapas, recebeu muito recurso federal. Sim. E muitos desses recursos precisou aprender o caminho das pedras. Claro. E assim, a gente sabe, até pela proximidade, que você muitas vezes construiu esse caminho das pedras pelos projetos bem estruturados, pelos os gargalos que tinham a cidade, e aí os projetos vêm para resolver, aí vem o dinheiro, né? Exatamente, porque para você ter o dinheiro chegar, é preciso ter projetos, é preciso ter bons projetos, é preciso conhecer a cidade, e para você fazer com que o teu projeto seja aprovado, você precisa ter firmeza nesse que você está apresentando. Então, isso acho que foi durante o governo Emídio, a gente aprendeu muito, avançamos muito e continuamos aprendendo. E também tivemos, durante todo esse processo, o respeito por parte principalmente do governo federal, que é onde é que a gente busca e tem mais parceria, tem mais recurso, mas foi um caminho que nós fomos construindo. E isso hoje, no governo Jorge, nos facilita muito, porque a gente tem um contato, conhece as pessoas, sabe os projetos, busca e vamos, inclusive, dizendo, olha, isso aqui precisa melhorar em tal lugar, precisa de uma portaria, precisa de uma normatização diferente, isso não está legal. Dar esse feedback também para o governo federal de quem vive na ponta. Porque muitas vezes o projeto ele é concebido, mas ele tem N correções que precisam ser feitas, porque não tem a experiência de viver na ponta. O governo federal ele está centralizado, o técnico que pensa, que elabora, ele precisa muito disso, de ter esse feedback de quem executa a política pública, quais são os grandes gargalos. E eu diria que eu fiquei durante o ano de 2011, emprestada pelo governo municipal para o governo federal, na concepção do Plano Brasil Sem Miséria. Na concepção, depois um período também colocar em campo, fazer a coisa acontecer. E foi muito interessante, porque, primeiro, o Brasil Sem Miséria é um projeto que ele é altamente matricial, ele tem todos os ministérios envolvidos, então você tem diálogo, você tem essa construção com todos os ministérios, e isso facilita também você levar a tua percepção de ponta, olha, isso não adianta ser desta forma que não vai acontecer. Temos que pensar de outra forma, com outra metodologia, para que a gente possa executar aqui na ponta. E eu acho que isso também ajuda bastante. Hoje, eu vivi durante um ano nessa loucura de morar de segunda a sexta em Brasília e final de semana voltando para minha casa em São Paulo. Mas no sentido de que é preciso também esse olhar da ponta, essa vai e volta, e aí você acaba convivendo, tendo muitos amigos e muitos parceiros de trabalho firme que olham para isso e que ajuda também não só Osasco, mas outros locais. Então, acho que esse ano que eu vivi nessa tarefa, também a gente pôde, traz e aprende e pode levar essa metodologia para outros lugares. Isso foi muito gratificante
Acho que não só Osasco ganhou, mas eu acho que a gente pode colaborar com outros pedaços desse país também. Exatamente. Quando nós falamos aí de exportar algumas práticas e conhecimentos, essa foi uma prática que a gente pode exemplificar. Exatamente. E essa prática e esse chamamento por parte do governo federal, eu fiquei no Ministério do Desenvolvimento Social, na área de inclusão produtiva, que é uma área pesada que tinha que ser pensado para o Brasil Sem Miséria, mas aí você acaba trabalhando na área de elevação de escolaridade, como o Pronatec hoje, que todo o país está vivendo com o maior sucesso, e economia solidária e uma infinidade de outros projetos que nós tínhamos executado durante o governo Emídio, que eram referência para o Brasil, e não só para o Brasil, a gente tinha parceria com a África, com Portugal, com a Itália, com outros países que a gente tinha e também tinha transferência de metodologia, que isso fez com que a gente pudesse participar dessa concepção do Plano Brasil Sem Miséria. Então, um pouco a troca também. Isso a gente fez porque Osasco já tinha essa referência e para isso que a gente foi convidado para colaborar e cooperar nessa ação. Dulce, esse projeto Brasil Sem Miséria, fatalmente, como ele é matricial, fatalmente passou em algum momento pelos Bolsa Família, pelo Bolsa... Sim. Existe uma crítica, se fundamentada ou não, mas existe uma crítica muito forte da pessoa sair do Bolsa Família. O que tem sido feito para que a pessoa, depois de passar aquele momento de vulnerabilidade, que é fato, primeiro você tem que tirar da miséria, dar comida e... aliviar a fome. Aliviar a fome, aliviar a necessidade emergencial e depois tem que dar o próximo passo. O que tem sido feito para trazer esse pessoal de volta para a produtividade no mercado? O que tem sido feito? Exatamente. Eu acho que o Brasil Sem Miséria é um programa, eu diria que é uma verdadeira paixão, porque é exatamente nesse sentido que ele caminha. Eu preciso garantir o alívio imediato com o recurso financeiro para aquela família que está em situação de pobreza absoluta, mas eu preciso pensar que essa família precisa de uma casa, uma moradia digna. Então, nós vemos aqui com Minha Casa Minha Vida. Eu preciso pensar que essa família precisa de um emprego decente e aí nós temos a capacitação profissional através do Pronatec, através do Mulheres 1000, que é um programa que ainda nós não temos em Osasco, mas se Deus quiser, logo, logo a gente vai ter, tem novidades boas aí para frente. Que bom, que bom. Nós temos Economia Popular e Solidária, que é um outro eixo para geração de ocupação e renda. Nós temos programas para elevação da escolaridade. Então, é uma grande cesta que vai oferecer condições para que essas famílias possam dar o próximo passo. Eu não acredito que ninguém esteja... Claro que qualquer programa, qualquer profissão, sempre tem aqueles que querem o que levam vantagem. Eu acho que não podemos trabalhar com esse viés, mas é saber que todo mundo prefere ganhar o seu dinheiro com uma profissão, com uma situação digna, e que aquele momento é um direito daquela família. É um direito daquela pessoa de estar no programa em que nós gestores municipais, sim, temos a obrigação aqui na ponta de fazer isso acontecer. Porque não adianta você ter um bom projeto, uma boa concepção de um programa no governo federal, no governo estadual, se quem está próximo da população, que é o gestor municipal, que é o prefeito, não também ter responsabilidades com as metas. Ninguém mora na federação, mora no município, mora aqui. As coisas acontecem, exatamente, né? Ninguém mora pendurado numa nuvem. Exato. Então, se o prefeito não tiver essa corresponsabilidade, não vai adiantar. Você pode ter belos programas, belas metodologias, que não vai acontecer. Então, independente, eu acho que nós temos que ter gestores e principalmente quem está na ponta, tem que ter clareza que após você eleger um prefeito, um governador ou um vereador, ele tem que governar para todo mundo. Sim.
Ele governa para uma cidade, independente se o sujeito for alto, baixo, não religião, tem. Exatamente, de religião, de quem votou e quem não votou. Ele é prefeito daquela cidade. Legal. E ele responde pelaquela cidade. Então, acho que isso nós temos que ter muita clareza. Legal. E eu acho que nós estamos caminhando. Ainda vamos demorar algumas décadas, Paulo. Não é uma situação que a lâmpada mágica que faz isso e acontece. Sim. Mas nós estamos avançando. Eu acho Legal. Que o país vive um momento muito bom. Nós conseguimos passar por N situações e continuar estáveis. Então, acho que o momento é agora de fazer. Eu acho que começa a mudar. O governo federal, a gente percebe isso nitidamente. Tem bom projeto, recebe recursos. Não tem, não fez, não vai atrás, não corre, não mostra. Porque também não é só trazer bons projetos, Paulo. Você pode ter um bom projeto, você traz... Se você não executar esse dinheiro, não adianta. Ele fica aqui depositado, fica na conta da prefeitura, ele poderia estar num outro município fazendo muito melhor do que... Tá, então, é preciso ter bons projetos, trazer o dinheiro, realizar o projeto no tempo mais curto possível e trazer o benefício para essa população. Dulce, falando em bons projetos, nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho nós vamos voltar, que eu estou sentindo, pelo que você está colocando o Brasil Sem Miséria, é quase que o planejamento de comprometimento das secretarias é quase um Osasco sem miséria. Nós vamos falar sobre isso já já, não saia daí, daqui a pouquinho voltamos. Voltamos com o programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, e eu aproveito para agradecer a você aí das outras 50 cidades que retransmitem o nosso programa pela ACESP, presidida aí pelo nosso presidente Fernando Mauro. Um grande abraço a todos vocês. Estamos falando com uma pessoa que é ícone aqui na cidade de Osasco, nas questões de planejamento, é a nossa secretária Dulce Helena Casuni, secretária de Planejamento e Gestão, que participou, inclusive, do programa, da feitura, do pensar e executar do programa Brasil Sem Miséria. E, mais ou menos, pelo conceito de matricialidade, é quase que um Osasco Sem Miséria que nós estamos falando, né, Dulce? Exatamente. A gente, inclusive, tem um projeto que tem essa matricialidade, que é o Osasco Sem Miséria, que tem essa ideia. Agora, na minha nova tarefa aí, que eu também estou aprendendo bastante, e é uma das coisas que eu gosto muito, é aprender coisas novas, novos desafios, é você olhar para a cidade com essa matricialidade. É dizer, bom, primeiro eu tenho um plano de governo que eu prometi para a cidade. Eu não posso fechar a porta e dizer, olha, esqueci aquilo que eu tenho. É pegar esse plano de governo e fazer um planejamento do que é possível ser feito nos 4 anos de governo. O que é a prioridade que está mais apertando o meu sapato e assim distribuir nesse tempo que nós temos. E como fazer isso com o recurso que eu tenho. Que não adianta ficar achando que eu tenho... Viajar, exatamente, não dá. Eu tenho que ter responsabilidade porque eu tenho órgãos de controle, eu tenho muitos outros compromissos que dizem, olha, isso não pode fazer, isso você tem aqui, as regras do jogo é dessa, e graças a Deus que elas existem, né? Porque aí você pode ter segurança para trabalhar, ter os parâmetros bem definidos. Então, nesse sentido, eu acho que o Osasco sai na frente por conta disso, eu acho que é uma proposta muito interessante do prefeito, de você ter esse olhar para a cidade e ter todas as os servidores trabalhando em benefício dessa cidade. Olhar o que é que você está fazendo e como é que você divide. Então, se eu disse que eu vou pavimentar uma rua, que eu vou construir uma ponte, ou que eu vou levar uma creche, uma escola, ou vou levar lazer ou recreação para as áreas mais periféricas, qual é o tempo que eu tenho, quanto eu gasto, o que eu vou fazer, e ter esse diálogo bastante aberto. Então, hoje, o papel da Secretaria
de planejamento e gestão é olhar, é acompanhar, é cobrar, que não é uma tarefa tão tranquila também, mas você tem que ter esse olhar de prazo, de meta, quando que você entrega aquilo que foi prometido, e ir monitorando e ir fazendo essa matricialidade entre todas as secretarias. Dizer, olha, peraí, você não é um secretário único, mas temos que olhar, desenvolver com toda a equipe, com todas as responsabilidades aqui. Dulce, nós tivemos na semana passada a assinatura do termo, de um acordo de resultados, que foi com a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, Educação e Esporte. Não, Esporte e Cultura. Exatamente. Fábio Amato, o Tinha. Marques e o Tinha. Exatamente. Carlos Marques e o Tinha. Que esses acordos de resultado, Paulo, não é nada mais, nada menos do que aquilo que nós extraímos do plano de governo, que nós prometemos isso à sociedade de Osasco. Isso vira projeto, isso é olhado que orçamento nós temos para executar e qual é o cronograma que nós vamos executar. Legal. E isso, cada secretário tem o seu pedaço do plano de governo e a sua responsabilidade. Independente se ele for um secretário de governabilidade, se ele for um secretário, todos nós somos tratados da mesma forma. Então, ele tem um pedaço da responsabilidade e isso é muito interessante porque o prefeito vai poder avaliar o desempenho dele através daquilo que ele está fazendo. Porque isso não é assina seu acordo de resultado e ele vai e sai. Periodicamente nós vamos ter a sala de situação, que é uma coisa que nós passamos projeto por projeto, se ele está andando no ritmo que nós esperamos, se ele está adiantado, se ele está atrasado, o que é que está acontecendo, se ele está com problema no jurídico, se ele está com problema nas secretarias meio. Participam dessa sala de situação as secretarias meio, onde é que nós vamos avaliando junto com o prefeito, com o secretário, com a equipe técnica desses secretários e que a gente vai avaliar um por um como é que está o andamento. Eu vejo que tem uma vantagem e desvantagem do jeito de governar do prefeito Jorge Lapto. A desvantagem é que ele ele é muito sincero, se dá para fazer, ele faz, não tem aquela coisa do joguete político, e aí eu vejo que mesmo esse planejamento, se os secretários não estarão nas secretarias por ajeitamentos políticos, estarão por competência, porque se não fizer o trabalho, ele vai ser cobrado e com certeza não vai continuar. Mas, por outro lado, vai estruturando e eu acho que agora, mais do que nunca, começam a aparecer aí os resultados. Sim. Dulce, infelizmente nós estamos chegando aí ao finalzinho do nosso programa, já vai ficar o convite para um outro bate-papo, mas eu vou deixar esses instantes finais aí para a sua despedida do nosso público. Exatamente, eu gosto muito de contar, gosto muito de falar, acho que é uma oportunidade sempre muito boa estar com vocês e conte comigo, eu acho que é essa troca e a população precisa saber o que está sendo feito. Sim. Eu acho que isso é muito bacana, muito legal. E é um grande prazer ter voltado e sempre que possível eu estarei aqui com vocês e dizer que essa cidade é a minha cidade, a qual eu amo e trabalho muito, acredito muito naquilo que a gente está fazendo. Acho que o prefeito Jorge tem surpreendido positivamente a todos nós, mesmo eu que estive durante os 8 primeiros anos trabalhando em pastas, ele em uma pasta obras e depois governo, mas ele tem surpreendido positivamente. Isso é muito legal. Eu acho que a população tem muito a ganhar. Legal. Bem, como sempre fazemos, agradecemos a Deus em primeiro lugar, a Dulce de ter disponibilizado seu tempo precioso para vir aqui falar conosco e a você, telespectador, que nos tem dado a honra de sua audiência. O Invista vai ficando por aqui. Continue na programação local da sua cidade. Um grande abraço.